Minha Vida na Arte, de Konstantin Stanislavski, prefácio de Jacques Copeau, tradução de Esther Mesquita, editora AIMB Limitada, Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, São Paulo, 1956. Duas palavras. O teatro brasileiro aproxima-se rapidamente da maioridade. Multiplicam-se os espetáculos de alto nível, tão raros 8 ou 10 anos atrás. Consolidam-se os elencos, afirmam-se vigorosas personalidades de ator, diretor e cenógrafo. Surgem autores de categoria internacional, aumenta o público, quantidade e qualitativamente. Difunde-se o ensino do teatro e o interesse pelo teatro. Aparecem as primeiras publicações especializadas de bom padrão técnico e intelectual. O clima é de entusiasmo e dinamismo. O teatro já passou a tema obrigatório de conversas, discussões, artigos, conferências, livros, até. Num país de tradição e vida cultural quase exclusivamente literárias, o gênero dramático vem crescendo nos últimos tempos com o ímpeto irresistível de uma planta selvagem. E nós podemos, parodiando a expressão de um eminente estadista contemporâneo, olhar com confiança para grandes amanhãs. Este é, pois, o momento de construir, de contribuir por todos os meios para que o movimento ganhe impulso cada vez maior. Não foi outra a intenção de AMB e do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, Comissão Nacional da Unesco, ao editar este livro. Não caberia, nesta breve apresentação, uma análise do termo que se segue, nem chamar a atenção para a importância de Stanislavski e sua obra na história do teatro moderno. O livro, autobiográfico, já contém uma explicação de si mesmo e assinalar a importância de Stanislavski seria, como se diz, chover no molhado. Tão óbvia e universalmente reconhecida ela é. Queremos apenas esboçar aqui como que a crônica desta edição, depois de ter lhe definido o espírito. A ideia partiu de Alfredo Mesquita, diretor da Escola de Arte Dramática de São Paulo, que tinha em seu poder a tradução feita do francês por Esther Mesquita. Entregues os originais à AMB, entraram imediatamente os editores em contato com o IBEC, por intermediário do presidente atual deste, Dr. Temístocles Cavalcante, na esperança de organizar a edição em conjunto, somando-se os esforços e os recursos de ambos na obtenção de um fim comum, o de cooperar positivamente com uma contribuição de real peso para o desenvolvimento do teatro no Brasil. Chegou-se imediatamente a um acordo graças à compreensão e à orientação esclarecida da diretora do IBEC, e do resultado deste acordo é o livro que aqui está. Sem dúvida, um dos mais valiosos de tantos já se publicaram em língua portuguesa sobre o assunto. A tradução de Esther Mesquita foi feita da versão francesa de Nina Goldfrickel e Leon Chancerel, e também desta versão francesa o excelente prefácio de Jacques Copeau, outro gigante do teatro moderno, cujas considerações enriquecem ainda mais este volume. Anembi e Ibec têm particular satisfação em apresentar ao público brasileiro o livro de Stanislavski, certos de estarem respondendo assim ao interesse por bons livros daqueles que se ocupam a sério de teatro no Brasil. Paulo Mendonça. Prefácio. Durante anos e anos, vi brilhar a lenda de Konstantin Stanislavski a uma distância que me parecia inacessível. Sabia, pelos livros de Gordon Craig e de Alexandre Basque, pelo que ouvira de alguns viajantes, pelas narrações do meu velho amigo Carlos Salomon, pelas de Miguel Stakovich e de alguns emigrados russos frequentadores do Vieux Colombier,
de um homem de gênio conseguira alcançar a perfeição na nossa arte. Que esse homem vivia rodeado por grandes atores, todos eles servindo a sua causa com religiosa disciplina, que o seu teatro, financiado por fortunas imensas, podia proceder com a máxima segurança às mais variadas pesquisas, que ele era um foco de entusiasmo e cultura para as multidões provenientes de todos os recantos da Rússia. Assim irradiava até nós a glória do teatro artístico de Moscou. Embora não o conhecêssemos, o seu exemplo nos infundia coragem. Mostrar-nos dignos dele era, pois, uma das nossas ambições. Conheci Konstantin Stanislavski em Paris em dezembro de 1922. Durante os 15 dias da sua permanência entre nós, encontrei-me com ele tão frequentemente quanto possível, dados os seus e meus afazeres. Na noite da chegada, na plataforma da Estação Norte, onde ele desembarcou, qual um patriarca cercado pelo seu povo, no palco do Champs-Élysées, onde eu, Antônio, Jacques Herberot e André Levinson fomos dar-lhe as boas-vindas. No palco do Viex Colombier, rodeado pelos meus comediantes que tinham vindo saudá-lo, mas quer representando, quer descansando nos bastidores, quer durante as nossas conversas íntimas, o que nele mais me impressionava era a nobreza. A estatura elevada e majestosa, o garbo da cabeça, a apaixonada expressão da fisionomia davam-lhe um aspecto autoritário, atenuado pela doçura do sorriso e pelas maneiras de uma afabilidade verdadeiramente aristocrática. Esse homem tão simples tinha a imponência de um rei. Parecia-me também um tanto distante, discernia nele uma certa displicência, ou talvez desânimo, e na própria cortesia uma certa tristeza. Aliás, explicável no grande artista que acabara de assistir ao naufrágio de um mundo. Nas nossas conversas, 3 assuntos constantemente repisados refletiam as suas mais íntimas preocupações. Dizia ele: a nossa arte, a arte teatral é, na época atual, de todas, a mais atrasada. Mas seria arrematada tolice aplicar-lhe artificialmente os métodos das outras artes. Não devemos nunca fingir que exprimimos o que não podemos exprimir. Havia, porém, momentos em que esse homem, tão reservado, até mesmo um tanto misterioso, pondo-me a mão no ombro, mergulhava os olhos nos meus e dizia: acredite no que eu digo. Nós, artistas de teatro, nós que temos fé na nossa arte e só para ela vivemos, em todos os países do mundo devíamos nos unir e trabalhar juntos, em vez de nos esfalfarmos e de nos consumirmos inutilmente por quem não se importa conosco. Ouvir antigamente da boca de Craig quase as mesmas coisas. Ditas por ele, não me tinham espantado, mas ditas por Stanislavski, o realizador privilegiado de nós todos, parecia ter sido o único a encontrar meios de atingir como de fato atingira no teatro aos mais altos cumes. Seria então possível que esse mestre, tão aplaudido ainda, não tivesse encontrado o seu lugar na terra, nem o seu destino na nossa arte? Depois, no dia em que dele me despedi, Stanislavski, dizendo-me o último adeus, repetiu várias vezes, baixando a voz, mas com profunda convicção: agora sei. Sim, estou certo que sei o que se pode ensinar ao ator. A paixão do ator e o problema total da interpretação, dos seus métodos e meios, das suas possibilidades e dos seus limites, a necessidade de estabelecer as suas pesquisas em bases sólidas, de descobrir colaboradores e companheiros dignos e competentes, as aflições inerentes à arte dramática, inclusive a consciência profunda, embora obscura, de que a arte do nosso tempo ainda não encontrara a sua forma. Não sabe ainda que direção tomar, nem sequer de onde partir.
Eis a tragédia desse nobre Stanislavski, tal qual pude pressenti-la em 1922, através de algumas frases confidenciais, tal qual, dali a 2 anos, ele mesmo a expôs nesse livro. Ouvi falar em 1927, em Nova York, na versão americana do livro, mas só o li muito tempo depois, passando-lhe os olhos no vapor na viagem de volta, de tal maneira me impressionaram certas passagens que logo o fechei. Abandonara o teatro há 3 anos. Não podia, por isso, tolerar o som de uma voz tão sincera, narrando uma experiência que a tantos respeitos se assemelhava a que me acuava a um beco sem saída, como a sensação de nunca mais poder empregar os recursos de que dispunha. Não consistem as memórias de Stanislavski num feixe de afirmações dogmáticas e de profecias, mas na confissão de um profissional competente, firmemente apoiado na realidade, num inventário de experiências conduzidas pelo espírito até a última extremidade, em que afinal estaca, percebendo que não pode seguir para frente. Visões teóricas e inúmeros minúsculos fatos de observação prática, noções íntimas que o exercício da sua profissão sugere ao ator, regras comprovadas pelo ensino, ensaios metódicos, acasos felizes, equívocos, erros, abusos e fraquezas. Tudo isso anotado, identificado, descrito por um homem que, na sua qualidade de russo, talvez peque por excesso de respeito à arte, mas que é um homem íntegro, sincero, modesto, consciencioso, um profissional que sabe o que diz, que é, na sua arte, um mestre que sempre criou a luz do que é eterno na arte. A experiência de Stanislavski dura quase 70 anos. Viu as frisas do seu teatro ocupadas pelos privilegiados do antigo regime czarista. Viu-as invadidas pelos camponeses, pelos operários, pelos soldados da Revolução Russa. Não só percorreu de fio a pavio a sua própria carreira teatral, como assistiu e ainda assiste a dos seus discípulos e imitadores. Ele é o pai do teatro russo contemporâneo. Nascido de pura raça russa, mesclada de sangue francês, Constantino Stanislavski recebeu e formou-se numa atmosfera familiar toda especial. O meio a que ele pertence é o da alta burguesia, cuja opulência favorece o mais possível o progresso da cultura, não por mero esnobismo, mas com verdadeiro espírito de humildade. Representações e jogos de sociedade, divertimentos, festas, cerimônias, mascaradas campestres criam para o menino uma maneira de viver fantástica, privilegiada. O menor acontecimento, a menor e mais insignificante circunstância contribuem assim para esclarecer, para fortificar a vocação que o empurra para o seu destino, para preparar o futuro artista de teatro. Nada mais lógico, mais contínuo, mais perseverante que esse seu progresso. A aventura de Stanislavski não é mais que o desenvolvimento natural, a continuação dos seus primeiros anos. Imbuído de todos os problemas da arte dramática, na sua diversidade, extensão e profundidade, consciente das dificuldades apresentadas pelo estudo dessa arte suprema, consagrei-lhe, diz ele, não só os meus pensamentos todos, como o meu tempo, os meus bens materiais. Levou muito tempo exercitando-se no amadorismo antes de julgar-se digno de entrar para a profissão. Quando enfim se torna um diretor de uma companhia, tinha já 15 anos de tirocínio cênico. Não remontam os primeiros progressos da arte teatral russa, resultando de contratos com o Ocidente, além de Pedro o Grande. Essa matéria, ainda crua, é que a mão do reformador terá de amassar. Inicia, porém, a sua tarefa com profunda modéstia. Entre os camaradas e alunos não se coloca em posição superior, embora seja ele o único dotado de visão inteligente. 3 encontros providenciais põem o último retoque ao destino de Stanislavski.
encontra-se com Neminovich Dantesco, com Sawa Timprovetic, Morozov e Anton Pavlovich Chekhov. Danchenko, espírito dos mais distintos, igualmente instrutor de alunos comediantes, resolve fundir os melhores elementos do seu grupo com os amadores escolhidos por Stanislavski no seu, garantindo-lhe dali por diante a mais preciosa colaboração literária, permite ao amigo concentrar na técnica todo o seu gênio. Morozov, industrial rico e cultíssimo, põe à disposição do teatro artístico não só a sua fortuna, como seus conselhos, os seus lazeres, o próprio trabalho das suas mãos, dando-lhe meios de existência e de aperfeiçoamento. Por último, Chekhov entrega a Stanislavski a própria matéria da sua arte, as suas últimas 4 peças: A Gaivota, o Tio Vânia, As Três Irmãs e A Cerejeira. Representando essas peças é que o homem de teatro atinge aquilo que para nós é a perfeição na sua arte, mas ele próprio não considera senão um passo à frente na estrada de onde poderá descortinar novas perspectivas. As obras de Chekhov foram todas criadas entre a data da fundação do Teatro Artístico, 1898, e o ano de 1906. Esse primeiro período é tido pelo próprio Stanislavski como fértil em experiências úteis. Período, aliás, empírico, dominado pelo entusiasmo, a confiança, a animação, o arrojo da mocidade que prossegue no seu caminho, animada pelos êxitos contínuos, vivendo a mais exaltante das vidas. Época em que qualquer novidade, por mais efêmera, atrai e fascina. Stanislavski esforça-se por purificar o teatro, por elevá-lo na hierarquia da arte. Organiza a vida do grupo, decreta leis, luta contra a rotina da teatralidade, o cabotinismo, o mau gosto e a falta de educação. Submete a um único critério, ou, pelo menos, ao julgamento de inspirações amadurecidas, todos os elementos da criação. À medida que cresce o seu saber, reconhece as próprias falhas, percebe melhor a necessidade de uma reforma mais profunda e mais radical. Reforma essa que as circunstâncias o obrigaram, porém, a adiar. Limitar-se-á, por enquanto, a impor a autoridade do encenador, a resolver as dificuldades técnicas do ator à medida que forem surgindo, tratando muitas vezes de dissimular, por meio de invenções engenhosas, as insuficiências da interpretação. A nossa criação não obedecia, então, diz ele, a plano nenhum interno, a orientação precisa nenhuma. Na opinião dos seus seguidores, Stanislavski, ao cabo de 28 anos de ensaios, de trabalho contínuo e de realizações, tendo atingido o apogeu, daí por diante não precisará mais fazer o mínimo esforço. E justamente nesse momento é que ele, detendo-se para submeter-se a um interrogatório impiedoso, descrê de si mesmo. Não põe em dúvida o grau de aperfeiçoamento da sua arte, mas a própria natureza das suas pesquisas. Está certo de ter enriquecido, transformado o antiquado instrumento do teatro, tornando-o, por assim dizer, irreconhecível. Mas fora apenas um trabalho de superfície que não atingira a essência, não conseguira abrir nenhum filão novo. Alcançara, à custa de inteligência, de gosto, de perseverança e dessa insatisfação peculiar às grandes consciências, o extremo limite do aperfeiçoamento. Considera-se um virtuose, mas não propriamente um renovador. Stanislavski sente-se invadido pela aridez, sem campo visual, sem perspectiva. Será que já dissera tudo o que poderia dizer? A forma dramática que ele julgara ter criado, mas que de fato não passava de uma tradição esgotada, herdada do século XIX, acaso ter-se-ia exaurido completa e definitivamente nas suas mãos? E Chekhov, parecendo um inovador, será que não passava do último representante de uma escola teatral caduca? O mestre da cena russa precisava, pois, voltar atrás,
abandonar o teatro e, tornando a entrar para a escola, procurar novas bases, um novo ponto de partida, rumos novos. Sentíamos-nos todos completamente vazios, escreve ele, sem a mínima ideia criadora, sem sequer saber como colocar o problema. Abre-se então uma era de investigações constantes, mas um tanto imprecisas, de pesquisa, por assim dizer, no ar. Stanislavski torna a levar os seus camaradas para o berço do teatro artístico situado fora da cidade, em Pouquino. Volta-se para a mocidade, abeberrando-se nessa fonte de que talvez receba a almejada revelação. Mas experiente, consciencioso e arguto como é, não se impressiona com as vãs e pretensiosas tentativas em que os cenaristas novatos, embora talentosos, limitam-se a demonstrações de ideias, de princípios e pesquisas ingênuas, sem vida nenhuma. Ora, as melhores intenções, destituídas de vida, ficam reduzidas a teorias secas, a fórmulas científicas incapazes de provocar no íntimo do espectador a menor reação. A essa série de experimentações, a primeira revolução põe fim brutalmente. As angústias da sua consciência artística serve de pano de fundo o pressentimento de futuras convulsões sociais. Chekhov morrera, Morozov morrera, Stanislavski passa o verão de 1900 na Finlândia e, vendo desfilar mentalmente todo o seu passado artístico, submete à crítica, uma por uma, todas as noções da sua arte. Afunda-se na negação, sente-se completamente isolado em meio à desconfiança, ao escárnio, a uma hostilidade crescente. Dali a anos, culpa-se a si próprio por esse isolamento. Erguia-se um muro entre mim e a companhia. Durante anos, mantivemos relações muito frias. Fechado no meu camarim, eu acusava os outros de ingratidão, de deslealdade, de traição. O mesquinho amor próprio, que tanto prejudica o ator, vertia-me na alma um veneno sutil. Deformava aos meus olhos os fatos mais insignificantes, mas o único culpado era eu. Dali por diante, o eu substitui-se ao nós, a que ele dantes tanto se afeiçoara. Prosseguindo nas suas observações a seu próprio respeito, Stanislavski chega a uma concepção da arte teatral cada vez mais pessoal, mais íntima, mais despojada. Já não aconselha o predomínio do cenarista sobre o intérprete, nem liga à decoração cênica importância exagerada. Coloca o ator em primeiro lugar no palco. As suas preocupações, os seus esforços, as suas esperanças concentram-se unicamente no progresso constante do ator, não tanto como instrumento, mas como fonte criadora de vida artística, de emoção verdadeira. Procura descobrir as leis que governam o talento criador do ator, leis que fazem nascer a inspiração, ajudadas pela vontade. E, apoiado por Solzhenitsyn, que o compreendera e partilhara a sua solidão e o seu sofrimento, Konstantin Stanislavski torna a apelar para os moços, escolhe alunos e figurantes, desliga-se do teatro e instala-se com eles no campo, ali criando o núcleo de uma nova comunidade, de uma confraria de atores para recomeçar tudo de novo. As gerações pré-revolucionárias são, porém, indisciplinadas. Multiplicam-se os estúdios onde os alunos se isolam uns dos outros, passam rapidamente da experimentação para a exploração, ansiosos pela própria independência. Estamos em 1913, vem a guerra. Em seguida, a Segunda Revolução. Stanislavski sente que a ruptura é definitiva. Não creio, diz ele, que possa vir a compreender a fundo as aspirações da mocidade de hoje. Devo confessá-lo com coragem. Espíritos superficiais e sectários não hesitam em associar a personalidade genial de Stanislavski aos erros de um realismo ultrapassado. Nada mais injusto nem mais falso. Quiseram, assim, rebaixar o mestre em proveito dos homens novos
que, exatamente por serem seus discípulos, a eles se opõem, firmando a própria originalidade numa contradição, a bem dizer, sistemática. Acho que seria mais acertado reconhecer que a lição de Stanislavski já continha em si o germe do extraordinário movimento teatral da Rússia soviética, que dele deriva e por isso mesmo o deforma. Os fabricantes de sistema exaltam certas noções, desprezando e deformando as outras todas. Essa frase do padre Sertilanges explica perfeitamente a atitude de certos inovadores. Pode-se também aplicar-lhe o dito de Pascal sobre os casuístas: possuindo princípios verdadeiros, deles abusam. Ou de Talleyrand: tudo que é excessivo é insignificante. Refere-se Stanislavski no seu livro Refere-se Stanislavski no seu livro a esses homens que não criam senão com a cabeça e que se pintam com cores novas. Experimente ele, sim, o que pensa de uma arte puramente cerebral, simplista, sem profundidade. Com igual moderação, escreve: as primeiras tentativas verdadeiramente originais e novas são quase sempre incompreendidas e menosprezadas. Depois vêm outros que se aproveitam da novidade, dão-lhe forma popular capaz de agradar o público, colhendo assim os louros a que não têm direito. Nada mais natural que esse conflito entre um velho mestre de formação clássica, cuja sabedoria amadurecera lentamente, e os seus jovens discípulos, imbuídos de espírito revolucionário. Estes, violentamente acossados pelos acontecimentos, empurram para o primeiro plano, dando-lhe exagerado relevo, certos elementos que no pensamento original eram menos visíveis, menos sensacionais, por estarem intimamente ligados ao conjunto que os harmonizava. Basta ver com que fulminante rapidez, com que servilismo ingênuo, cenaristas do mundo inteiro apropriaram-se dos mais recentes processos da arte teatral soviética. Mas ninguém jamais imitará a arte de Stanislavski. Essa arte não se resume numa fórmula, tem o seu segredo. Segredo esse que só será desvendado por quem a ele se igualar. Se tivesse sido publicada alguns anos antes a narrativa de minha vida na arte e me fosse dado tomar dela conhecimento antes de encontrar-me com o fundador do Teatro Artístico de Moscou, quanto mais proveitosa teria sido para mim a nossa aproximação. Assim também, se nas nossas conversas de Paris, ele acaso se tivesse dignado a fazer-me confidências sobre as suas experiências, eu sem dúvida teria atacado com maior precisão e clareza os problemas que precisa resolver e que me isolavam dos meus companheiros. Mas a sua turnê pela América e a grave moléstia de que custou muito a restabelecer-se nos separaram para sempre. Sei, porém, que ele pôde recomeçar a trabalhar, e notícias provenientes da União Soviética dão-nos a entender que ele, aos poucos, vai reconquistando na arte teatral do seu país a posição de destaque que sem dúvida merece. Querido Konstantin Stanislavski, ninguém me serviu de guia na minha arte. Jamais conheci a assistência constante, familiar e temível, rude e terna de alguém que, a nós se dedicando de corpo e alma, parece ter direito a exigir de nós o máximo. Só mesmo a ideia de vir um dia, talvez como tantos outros, a discutir esse privilégio, a irritar-me contra esse constrangimento, a repelir essa dedicação, é que me atenua o desgosto de nunca ter obedecido às ordens de um grande precursor. Mas entre aqueles cujas palavras e exemplos me instruíram e ampararam, sois vós, querido Constantin Stanislavski, que eu desejaria chamar de caro mestre. Título esse que vós talvez recusasseis, pois que no termo desse livro escreveste: sei que nada sei. Nesse caso, dir-vos-ei que vos amo pela vossa modéstia, pela vossa grandeza e pela vossa intrepidez. Jacques Coupeau, 1934.
Este livro. Sempre sonhei em escrever um livro sobre a obra que o Teatro Artístico de Moscou vem realizando há 25 anos e sobre o meu próprio trabalho. Mas tendo passado estes últimos anos no estrangeiro, percorrendo com a maior parte da companhia o velho e o novo mundo, foi nos Estados Unidos da América e por proposta dos americanos que escrevi este livro, editado pela primeira vez em Boston em língua inglesa com o título My Life in Art. Essa circunstância modificou sensivelmente o meu plano primitivo e impediu-me de me exprimir muitas ideias que desejaria comunicar ao leitor. Dada a atual situação da livraria, não me foi infelizmente possível dar a esta obra as proporções que eu almejava. Fui, pois, obrigado a omitir grande número de recordações que me ocorriam cada vez que evocava a minha vida artística. Assim, pois, deixei de ressuscitar para o leitor a imagem de vários dos meus colaboradores, alguns dos quais ainda em pleno gozo das suas faculdades, outros já desaparecidos. Não me alarguei como desejava sobre o trabalho de diretor de Vladimir Yanovich Neronovich Danchenko, nem sobre as suas complexas atividades teatrais, nem sobre a obra dos seus camaradas, atores do teatro artístico, de que está impregnada a minha própria atividade. Não pude mencionar o esforço do pessoal miúdo do palco, com quem trabalhei longos anos na mais cordial intimidade, pessoal esse que amava o teatro e a ele se dedicava tanto quanto nós. Também não pude fazer referência especial a todos os amigos que nos deram o seu apoio e tanto contribuíram para criar a atmosfera em que trabalhamos. Em suma, na sua forma atual, este livro não é uma história do teatro artístico. Não fala senão das minhas pesquisas pessoais, construindo, pois, uma série de prefácios a uma outra obra, onde eu desejaria consignar os resultados dessas pesquisas, os métodos de criação do ator e a aprendizagem da sua arte. Konstantin Stanislavski. Infância, teimosia. Nasci em Moscou em 1863, numa época de transformações radicais. Passei da vela de sebo para o projetor elétrico, do tarantás para o avião, da navegação à vela para a navegação submarina, do correio a cavalo para o TSF, da espingarda de fuzil para a Berta, da servidão para o bolchevismo e o comunismo. Vida, na verdade, agitada, cujas bases ruíram várias vezes. Meu pai, Sérgio Vladimirovich Aleyev, era um industrial de pura raça moscovita. Minha mãe, Elizabeth Vassilievna, nascera de pai russo e de mãe francesa. Madame Valley, minha avó materna, foi uma atriz parisiense, de certa nomeada. Durante uma turnê em Petersburgo, casara com Vasily Abramovich Yakovlev, rico proprietário de pedreiras situadas na Finlândia. Foi ele quem mandou erigir a coluna Alexandre na antiga Praça do Palácio. Madame Valley logo se separou do marido, entregando-lhe as duas filhas do casal, minha mãe e minha tia. Yakovlev tornou a casar com uma tal senhora B, filha de mãe turca e de pai grego, que foi quem se encarregou da educação das meninas. A família levava vida faustosa. A segunda senhora, Yakovlev, herdara os gostos da mãe, ex-esposa de um sultão, raptada do harém pelo velho B, que a escondera num caixote despachado com as bagagens. Já em alto mar, abriram um caixote para dar liberdade à prisioneira. Entre 1860 e 1880, era animadíssima a vida mundana em Moscou e Petersburgo. Dançava-se quase todas as noites. Lembro-me muito bem desses bailes. Quando chegavam os convidados, mas as suas luzidas comitivas, acendiam-se na rua em frente à casa grandes braseiros, em torno aos quais serviam a refeição dos cocheiros. Quanto aos lacaios, ceavam no subsolo.
Flores, diamantes, toaletes suntuosas, cotilons em que os pares recebiam ricos presentes. Bailes que se prolongavam geralmente até alta madrugada, de sorte que a rapaziada, voltando para casa, mal tinha tempo de trocar de roupa e correr para os seus afazeres. Meus pais quase não tomavam parte desses divertimentos. Minha mãe, que teve 10 filhos, passava a vida cuidando da criançada. Em solteiro, meu pai dormia na cama do pai, de acordo com os costumes patriarcais herdados de meu bisavô, camponês da província de Jaroslav, horticultor de profissão. Depois de casado, jamais abandonou o leito conjugal. Meus pais conservaram um pelo outro até o fim da vida a paixão que os unira na mocidade. Adoravam os filhos e mereciam ser por eles adorados. Guardo viva a recordação da minha primeira estreia. Passávamos o verão em Tarasovka, a 30 vértices de Moscou. Num pátio interno, dando para o puxado da criadagem, havia uma casinhola desmantelada em cujo portal amarrava-se um palcozinho. Serviam de pano de cena os nossos cobertores. A representação consta de quadros vivos intitulados As Quatro Estações. Eu, que devia ter então 3 ou 4 anos, estava indicado para personificar o inverno. Plantaram bem no centro do palco um pinheirinho, todo salpicado de algodão. Sentaram-me no chão, envolta a uma peliça, puseram-me uma chapca de pele na cabeça, prenderam-me no queixo umas grandes barbas brancas, muito mal seguras. Ali estava, sem saber para que lado me virar nem o que devia fazer, talvez tolhido pela desagradável sensação da imobilidade do palco. Sensação essa que ainda hoje me enche de pavor. Fui muito aplaudido, fiquei radiante, fui bisado. Veio depois outro quadro. Armaram um braseiro fingido, escondendo uma vela acesa entre as chamas de lenha, e deram-me um pau, com o qual eu devia fingir que acendia fogueira, proibindo-me, porém, expressamente de aproximá-lo da chama. Mas eu, achando um absurdo tal proibição, mal subiu de novo a cortina e estendi a mão para o fogo, como me parecia natural e lógico. Mas ainda mais lógico, mais natural, era pegar fogo ao algodão. Daí um começo de incêndio. A assistência berra a não mais poder. Agarram-me e arrastam-me através do pátio para o quarto das crianças. Lá fiquei, lavado em lágrimas amargas. Nessa noite, compreendi não só quanto é agradável ser aplaudido por estar desempenhando bem o seu papel, como também que não há nada mais penoso para um ator do que ficar estupidamente parado no meio do palco, diante do público. Assim, pois, a causa do insucesso dessa minha primeira estreia foi a minha teimosia. Teimosia essa que em mim se manifestou ainda muitas vezes com violência, sobretudo na primeira infância. E como a minha teimosia não deixou de influir na minha vida de artista, fosse por bem ou por mal, não quis deixar de fazer-lhe referência. Contra ela, precisei lutar frequentemente, e dessas lutas guardo indelével recordação. O circo. Na monotonia dos longos dias de aula e das tardes geralmente cinzentas, viviam as crianças com o sentido nos espetáculos de circo a que o pai costumava de vez em quando levá-las. Tomara que não cheguemos atrasado. Tomara que papai não pegue no sono depois do café. Que pena se perdermos o primeiro número. Por fim chegamos. Depois do segundo e até do terceiro número. Felizmente não chegara ainda a vez dos nossos prediletos, Moreno, Mariane e Inserte. Nem a dela. A dela. A nossa frisa fica encostada à passagem dos artistas, tanto melhor. Dessa maneira, avistamos o que se passa nos bastidores, podemos assistir à vida íntima dessa gente espantosa, incompreensível, que a morte vive rondando, que arrisca a vida diariamente. Será que entrando na pista não se sentem perturbados? E se tivesse soado para eles a última hora? Mas não, parecem tão calmos, conversam tão despreocupadamente sobre assuntos banais, dinheiro, comida, são mesmo uns bichos. A orquestra ataca uma polca conhecida, a dança do chale. Chega a vez dela.
Mademoiselle Elvira entra na pista. Terminado o número, cumprimenta o público. Passa leve, graciosa, a 2 passos do meu lugar. Vendo-o assim tão de perto, perco a cabeça. Cedo a um impulso insopitável e, atirando-me para fora da frisa, beijo-lhe a fímpia do vestido. Volto depressa para o meu lugar e ali fico, duro como um condenado, contendo as lágrimas. Ai de mim, ouço a gargalhada de papai. Então o Coche está noivo? Não sabia. Meus parabéns. Já marcaram o casamento? Combino para o fim do dia um encontro com meu melhor amigo. Fecho-me com ele num quarto escuro e confio-lhe que estou decidido a ser, quando for grande, diretor de circo. Discutimos os programas, determinamos a composição da futura companhia. Mas para não perdermos tempo, resolvemos organizar, desde já, em casa, um espetáculo com os meus irmãos, irmãs e amigos. Distribuímos os números e os papéis. Começaremos pelo potro domado em liberdade. Serei eu o domador e você o potro. Enquanto os outros tratam de estender o tapete, eu me arrego também no intermédio, fazendo o papel do Augusto, antes que entrem os palhaços músicos. Prevalecendo-me dos meus direitos de diretor, assambarco os melhores papéis. Todos concordam, dada a minha posição de profissional. Nas horas vagas, entre as aulas, tratamos de preparar a representação. Cédulas para o pagamento das entradas, escritório, bilheteria, vestimentas, arcos forrados de papelão por onde passarão os artistas na execução do Passo do Chale, bengalas e cordas para os artistas na execução do Passo do Chale, bengalas e cordas para armar a cerca do circo. Quanto à música, um dos meus irmãozinhos, que é o único capaz de encarregar-se da orquestra, é completamente indisciplinado. Contanto que ele, em plena representação, não se deite no chão de pernas para o ar, urrando, não quero mais brincar, felizmente, um bombom de chocolate acalma-o, fazendo-o entrar nos eixos. Mas nem por isso a interrupção deixará de prejudicar o espetáculo, que, perdendo assim o caráter de espetáculo de verdade, não poderá ser levado muito a sério pelos grandes. O público, pouco numeroso, não variava nunca, reduzia-se aos empregados da família. Mas como não há teatro, por pior que seja, que não tenha os seus aficionados, convencidos de que só eles no mundo terão competência para descobrir entre os seus protegidos talentos incubados, também a nós não faltavam aficionados, que assistiam aos nossos espetáculos pelo seu prazer, e não para nos agradarem, notem bem. Um dos nossos mais fervorosos admiradores era o velho guarda-livros de meu pai, a quem reservávamos sempre um lugar especial. Honra essa que muito o lisonjeava. Para movimentar a bilheteria, os espectadores compravam os bilhetes e depois fingiam perdê-lo. Reclamavam, discutiam acaloradamente cada caso. O diretor era chamado. Eu, então, largando o que estava fazendo, vinha ver o que se passava e dava, ou não dava, licença de passar. Tínhamos um caderninho de senhas com a seguinte inscrição: Circo Constanzo Aleyev. No dia do espetáculo, começavam os artistas a vestir-se e maquiarem-se, muito antes da hora. Paletós e coletes, pregados com alfinetes, transformavam-se em fraques e casacas. A roupa do palhaço consistia numa comprida camisa de mulher presa aos tornozelos e formando uma espécie de calça bombacha. Conseguimos, a muito custo, para o domador-diretor, a cartola velha do papai. Calças curtas enroladas na coxa serviam de maiô aos acrobatas. Pintávamos o rosto de branco com farinha de trigo e os lábios de vermelho com suco de beterraba, reforçando as sobrancelhas e desenhando triângulos na cara dos palhaços com carvão. Um domingo, minha mãe levou-nos ao teatro, coisa muito superior a uma ida ao circo. Íamos todos elegantemente vestidos de camisa de seda, calças bufantes presas às botas de camurça e luvas brancas. Mamãe, na sua toilette habillée, estava uma beleza. Enquanto ela se vestia, eu, sentado ao lado da penteadeira, contemplava embevecido. Dentro da nossa frisa, que era enorme, cabiam, além das crianças e governantas, os filhos dos empregados e os meninos pobres, crias da família,
Com uma tábua trazida de casa, colocada entre duas cadeiras, improvisa-se um banco, onde empoleiravam umas 8 crianças, pelo menos. Atrás da frisa, mamãe arrumava os petiscos, com que nos regalávamos nos intervalos, inclusive garrafas especiais cheias de chá. Fascinados pelo enorme recinto dourado do grande teatro, não prestávamos a mínima atenção às visitas que apareciam nos intervalos e a quem nós éramos apresentados. Nesse tempo, o teatro era iluminado a gás. O cheiro do gás fazia crescer o meu amor entranhado pelo teatro, cujas delícias me inebriavam. O grandioso hemiciclo, repleto de milhares de espectadores, o ruído confuso das vozes humanas, cessando aos primeiros acordes a afinação dos instrumentos durante os entreatos, a escuridão, cortina erguendo-se lentamente sobre o palco, quão vasto que transformava os atores em anõezinhos. Os truques, as desaparições, as labaredas, o mar revolto de tela pintada, o navio naufragando, as dezenas de fontes de todos os tamanhos por onde jorrava água de verdade, os peixes nadando no fundo do mar, uma enorme baleia, tudo isso me dava febre. Ora corava, ora empalidecia, ora chorava ou ficava gelado, sobretudo quando a bela dançarina, desesperada, se debatia entre os braços do terrível corsário. Ficava embasbacado com as mudanças repentinas de cenário, as erupções, os desmoronamentos acompanhados por acordes retumbantes. Parecia que estava no circo, mas nessa época as danças não me interessavam. Achava-as até supérfluas. Os bailados casseteavam-me. Para mim, só existia no mundo uma bailarina, Mademoiselle Elvira. Como quer que fosse, porém, uma vez por outra, organizávamos também bailados, mas só nos dias de semana, ficando o domingo reservado exclusivamente ao circo. A governanta era quem dirigia esses bailados, cantando para nós dançarmos. Um desses Um desses bailados, a Náiade e o Pescador, não me agradava, porque o amor tinha no enredo um papel demasiado saliente. Os beijos e abraços me envergonhavam. Antes preferia matar, salvar, condenar, perdoar. O pior era intercalarem-se no tal bailado, sem o menor motivo, as danças que estávamos aprendendo. Essa espécie de aula disfarçada nos caceteava horrivelmente. O teatro de bonecos. Prolongadas e penosas experiências convenceram-no, a mim e ao meu amigo, da impossibilidade de organizarmos uma empresa de circo só com amadores. Salvo nós dois, os outros todos, isso é, minhas irmãs, não passavam para nós de simples amadores. Ficou, pois, resolvido substituirmos os atores vivos por bonecos de papelão e darmos início à construção de um teatro de bonecos com cenários e maquinaria. Vocês precisam compreender que não se trata de uma traição, dizia eu, na qualidade de futuro diretor de circo, mas de uma triste necessidade. No entanto, um teatro de bonecos exigia despesas. Precisávamos de uma mesa grande para encaixarmos no vão de uma porta. Estendendo lençóis de alto a baixo, ficaria do lado de cá a sala reservada ao público e do outro lado o nosso domínio, o palco e o mundo dos bastidores. Já éramos empresários, administradores e diretores de um novo teatro construído de acordo com os nossos planos. Nada mais tínhamos, pois, que desejar nessa vida. Tínhamos preocupação e ocupações de sobra. Mas o diabo eram os estudos, estragavam tudo. Entre livros e cadernos misturavam-se nas nossas gavetas projetos teatrais, ora figuras que seria preciso pintar ou desenhar, ora elementos de cenário, ora um bosque, uma árvore, ou se não a maquete de uma nova encenação. Esboçávamos os nossos planos nas margens dos cadernos e compêndios, e ninguém poderia dizer se aquilo se referia a projetos para o teatro ou a cálculos geométricos. Consistiam as nossas representações muitas vezes em fragmentos de óperas ou de bailados, escolhidos de preferência entre as passagens mais impressionantes. Por exemplo,
Um ato do corsário com o mar durante o dia calmo e ao cair da noite furioso o naufrágio, as personagens nadando, a luz ofuscante do farol, o salvamento, o luar, a prece pela madrugada. Ou então o ato de Dom Juan, em que aparece o fantasma do comendador e o herói da peça é precipitado no inferno com as labaredas, feita com pó de licopódio, saindo pelo alçapão, a casa ruindo, o palco transformado num inferno incandescente, cuja maior atração era uma horrível fumaceira. O guarda-livros, nosso fiel admirador, fazia enorme propaganda do nosso teatro, trazendo sempre consigo para assisti-lo parentes, amigos e conhecidos. Aumentou assim de tal maneira a assistência que tivemos de trocar o local primitivo, demasiado acanhado, por outro mais espaçoso. Mas a nossa avareza foi merecidamente castigada, dado que a qualidade artística do espetáculo decaiu consideravelmente. Resolvemos, desde então, dedicar-nos à arte sem fins lucrativos. Dessa maneira, os nossos domingos, ainda que não fôssemos ao circo nem ao teatro, eram muito divertidos. Os nossos passeios, no intervalo das aulas, tornaram-se também mais interessantes. Tínhamos necessidade de descobrir e comprar uma quantidade de coisas. Agora não relutávamos mais em sair de casa. Compramos muitas gravuras, livros com estampas de paisagens e de vestuários, de que nos servíamos para construir cenários e personagens. Assim se iniciou a nossa futura biblioteca teatral. A ópera italiana. Desde pequeninos, eu e meu irmão costumávamos frequentar com nossos pais a ópera italiana, embora não apreciássemos muito esse divertimento por nos parecer a música um tanto cacete. Contudo, sou grato a meus pais pelo que fizeram, pois assim pude ir educando gradualmente o gosto, o ouvido, a vista e descobrindo a verdadeira beleza do teatro. Gastava-se em São Petersburgo muito dinheiro com a ópera italiana. Contratavam-se todos os anos para representar as grandes óperas do repertório os mais célebres cantores e cantoras. Adelina Patti, Luca, Volpi, Viardot, Cottoni, Capou, etc. De todos esses artistas, quem mais me impressionou foi o Tamano. Possuindo uma voz extraordinária, era um músico medíocre. Desafinava e errava o compasso frequentemente. Sendo um mau autor, apesar de talentoso, conseguira com esforço e paciência, sob a direção de Verdi e do velho Tommaso Salvini, criar um Otelo deveras espantoso. Notável exemplo dos resultados a que pode chegar quem submete os dons da providência, temperamento, sinceridade, espontaneidade a um trabalho obstinado e assim consegue conquistar uma técnica segura. Detenho-me nessas recordações para que o leitor compreenda quanto influíram na minha vida e no meu trabalho as primeiras impressões que recebi do som, da música, do ritmo. Impressões essas que ultimamente me incitaram a adquirir maior domínio sobre a voz e a arte de emiti-la, maior sonoridade, melhor dicção, uma entonação musical e rítmica, capaz de destacar as vogais e as consonantes em cada palavra, em cada frase de um monólogo, de acordo com as regras dramáticas. Relembro tudo isso, além do mais, para provar aos jovens profissionais a absoluta necessidade de armazenar belas e fortes impressões. O ator precisa observar, e não só observar, como saber observar a beleza em todos os domínios da vida e da arte, em todas as artes e em todas as escolas, desde as mais avançadas até as mais conservadoras, pois ninguém pode dizer onde surgirá a centelha capaz de suscitar, de animar um gênio latente. Brincadeiras, divertimentos, farsas. Um artista nunca deve viver isolado. O destino me fez nascer num ambiente privilegiado, numa época de renovação artística e científica. Esse desejo de renovação e progresso Moscou deve, em grande parte, à jovem geração de comerciantes e industriais, entre os quais citarei Paulo Mikhailovich Tretyakov,
mecenas dos mais modestos, organizador de uma célebre galeria de quadros, depois doada à cidade, o qual consagrava à arte todos os seus lazeres, assim como os lucros auferidos em negócios. Passava os serões na sua galeria de quadros, conversando com os jovens pintores, cujo talento soubera descobrir e que os auxiliava de todas as maneiras. No verão, durante as férias, viajava pela Europa, visitando os museus. Adotara o hábito de que nunca se desfez de viajar a pé. Assim percorreu a Alemanha, a França e parte da Itália. Soldatenkov, editor de livros científicos que, embora indispensáveis, não podiam ter grandes tiragens, transformou a sua bela residência de estilo grego numa biblioteca. Ali nunca se realizavam festas suntuosas, mas, em compensação, brilhava até tarde na sala de estudos, através das duas janelas, uma luz suave. Sabaknikov procedeu da mesma maneira. Sérgio Yanovitch Chukini reuniu na sua galeria telas da escola francesa contemporânea que todos os interessados podiam visitar gratuitamente. O pai desse Sérgio fundou, na mesma época, um grande museu de antiguidades russas. Alexis Alexandrovich Balkrukin, fundador do único museu teatral da Rússia, e Sawa Yanovich Mamontov, fundador da ópera russa. O nome deste último será citado de novo no decurso desta obra, assim como de Sawa Tinopevich Mozorov, intimamente ligado à fundação do teatro artístico. Na minha própria família, não me faltaram alimentos artísticos. Embora ninguém ali possuísse dons excepcionais, todos sabiam passar o seu tempo com inteligência. Na minha família, eram todos não só cultos, como espirituosos, vivos e alegres. Organizavam-se entre nós continuamente caçadas, festivais de música, danças, charadas e excursões aquáticas. Cito como exemplo a noite de Ivan Kupala, em que todos, grandes e pequenos, se divertiam na floresta encantada. Os mais alegres mascaravam-se e, embrulhados em lençóis, escondiam-se na mata, à espera dos descobridores do tesouro. Assim que esses se aproximavam, os fantasmas apareciam de repente, saltando das árvores ou saindo do bosque. Outros fantasmas, de pé dentro dos barcos arrastados pelas águas, deixavam flutuar ao sabor da correnteza as longas roupagens brancas. Era esse um espetáculo deveras impressionante. Às vezes, os foliões se aproximavam do rio simplesmente para pregar sustos em algum vizinho antipático que também passeava por ali no seu barco. Enchendo de ar uma bexiga de boi, construíram um boneco de longa cabeleira emaranhada e depois amarravam a uma corda passada entre as argolas de um enorme peso de chumbo. Atiravam com o peso ao fundo do rio e, de vez em quando, puxando pela corda, faziam vir à tona o monstro horrendo. Essa brincadeira era, para mim, a mais divertida. Foi assim que, desde pequenos, tomamos gosto pelas farsas e brincadeiras. Tínhamos, eu e meu irmão, organizado um grande exército composto de camponesinhos de 10 e 12 anos. Um dia, as manobras desse exército deviam ser honradas pela presença do chá da Pérsia, representado por um dos nossos primos. Todo o Estado-Maior persa estava ricamente vestido, com túnicas de Bucara, verdadeiras peças de museu, pertencentes a industriais parentes nossos, fabricantes de seda e lamés. Tomava parte na função um velho cavalo branco aposentado, montado pelo chá. Cavalo esse que, numa idade avançada, ostentava ainda restos da antiga beleza. A casa fora toda embandeirada. Depois do desfile, acompanhado de cantorias, terminou a brincadeira numa briga de verdade, a que mamãe pôs fim, ameaçando os combatentes energicamente com o guarda-chuva e pondo-os em fuga. Em compensação, Konstantin Stanislavski guarda más recordações do liceu, onde era submetido a um verdadeiro trabalho forçado, de que se lembra como de um horroroso pesadelo. Nunca perdoou os professores, ora ridículos, ora odiosos, que acusa de ter-lhe estragado a memória, deformando-a e esgotando-a para o resto da vida.
O teatrinho. O teatrinho teve, no meu desenvolvimento intelectual, influência maior do que a de qualquer escola, pois foi nele que aprendi a discernir e a apreciar o belo. Preparavam-me cuidadosamente para cada representação. Eu organizara com os outros rapazes um clube onde nos reuníamos para ler antecipadamente a peça e as críticas por ela provocadas, para dela nos enfronharmos previamente. Depois, assistíamos à representação, trocávamos as nossas impressões e passávamos a discuti-las. Para comprová-las, assistíamos de novo ao espetáculo e, descobrindo frequentemente as deficiências da nossa ciência teatral, organizávamos conferências, ora em casa, ora em outro lugar qualquer. Íamos assim completando os nossos conhecimentos, tornando-se, portanto, o teatrinho a alavanca da nossa vida espiritual. Além da ópera italiana, cujo elenco se compunha exclusivamente de celebridades mundiais, tive a sorte de conhecer no teatrinho quantidade de talentos excepcionais. Já notaram, talvez, que o teatro costuma passar por longos períodos de estagnação. Em certas épocas, não existem dramaturgos, nem atores, nem diretores de valor. E, de repente, a natureza suscita uma companhia inteira, com seu poeta e o seu diretor, que reúnem para operar um milagre na história do teatro. Cria-se então uma tradição que será gradualmente transmitida às novas gerações, mas a tradição é coisa caprichosa e fugaz. Acaba secando e virando rotina, e a chama, adormecendo sob as cinzas, espera que alguém a venha despertar. Nesse ponto, Stanislavski cita toda uma pleiade de artistas, entre os quais se destacam Skolkini e Samarini, e servos iletrados que se fizeram e educaram por si, e mais tarde foram amigos de Gogol, Belinsky e Turgenev. Desses artistas todos, quem me deixou mais viva recordação foi Nadina Mikhailovna, notável artista de gênero de quem fui até certo ponto discípulo. Nadina não podia viver sem estar representando, até na vida real. Se acaso, durante o dia, um tipo qualquer a impressionava, passava a imitá-lo com tal perfeição que não se notava a menor diferença entre o retrato e o modelo. Sabendo um dia que ela estava adoentada, fui visitá-la. Bati à porta, entrei de mansinho na sala e dei com Menedeva, despenteada e embaraçada. Vendo-a naquele estado, assustei-me, mas ela me sossegou. Estava representando. Sou mesmo muito estúpida. Já estou velha, quase na hora de morrer e ainda represento. Sou capaz de continuar a representar até o túmulo. Estava representando que papel? Um papel de Sarambé, e começa a contar-me o caso. Uma cozinheira ou camponesa Sarambé vai consultar um médico. Entra, senta-se. Deita no chão a cesta de compras. Passa um olhar em torno da sala, examinando os quadros, o espelho pendurado à parede, onde dá com a própria cara. Ri-se, empurra as melenas para dentro do lenço que lhe cobre a cabeça e, vendo a outra repetir o gesto, sorri. Ninguém pode imaginar a estupidez estampada no rosto sorridente da Medvedeva. Chega o médico e manda-a entrar para o consultório. Ela entra, carregando a cesta. Diga lá o que tem. Engoli. O quê? Um prego. Grande? Desse tamanho assim. Médio com 2 dedos, uns 10 centímetros. Ora, mulherzinha de Deus, se isso fosse verdade, você a essas horas já estava morta? Morta, ora essa. Pois não vê que estou vivinha? Então, estou sentindo o prego sair por aqui e por aqui. Então dispa-se. E a velha principia a despir-se, tirando primeiro o chale, depois uma capinha, depois o paletó, a saia, a camisa, tenta descalçar-se, mas a barriga, grande demais, impede-a de calçar os pés. Senta-se então no chão. Tira primeiro um sapato, depois outro, uma das meias, depois a outra, mexe os dedos dos pés. Já nua em pelo, tenta levantar-se. Não consegue. Afinal, consegue sentar-se numa cadeira e ali fica, com as mãos cruzadas.
Quem estava diante de mim, completamente nua, era a boa da velhota, não havia a menor dúvida. Mais um fato que mostra quanto era vivo na Medvedeva, artista cômica espontânea e intuitiva, a bem dizer primária, o dom de observação indispensável na sua profissão. Depois de velha, recebia uma pensão do Estado e a sua gratidão transformara-se numa espécie de paixão senil pelo czar Alexandre III. Quando este morreu, ela, apesar de estar muito doente, fez questão de assistir à chegada do corpo a Moscou. Alugaram-lhe, no trajeto do enterro, uma janela, onde instalaram a quase moribunda, que ali ficou rodeada de amigos e de médicos. Desponta ao longe o cortejo e um tremor nervoso sacode o corpo da coitada. Os amigos dão-lhe todos os remédios possíveis, fazem-na cheirar sais. O caso ia mal. Mas, de repente, soa dentro da sala uma gargalhada estrondosa, infantil, e Nadina Milaikovna grita: Santo Deus, olhem que tralalá! Impressionada pelo nome Derrier do cocheiro rechonchudo que guiava o carro fúnebre surgindo entre as abas espetadas da libré, ela nem sequer reparara no caixão do defunto. O instinto da comediante sobrepujara o patriotismo da súdita fiel. Por falta de espaço, não me poderei referir a todos os artistas que me serviram de modelo. Não quero, contudo, deixar de citar Maria Nikolaevna Ermolova. Maria Nikolaevna Ermolova foi uma atriz genial que marcou uma época do teatro russo. A nossa geração considerava um símbolo de beleza, feminilidade, paixão, modéstia e simplicidade. Possuía, no mais alto grau, todas as qualidades: delicadeza, inspiração, sensibilidade, profundidade dramática. Viveu em Moscou 50 anos, por assim dizer, sem sair da cidade, representando todos os dias, criando continuamente novos papéis. Cada uma das personagens criada por ela vive até hoje na nossa memória, embora participem todas elas da natureza espiritual da artista. Uma atriz de talento costuma imprimir a sua personalidade aos papéis que representa, de sorte que ficam todos parecidos entre si. Mas isso não acontecia com Maria Ermolova. Embora ela usasse sempre os mesmos processos, muito seus, a mesma gesticulação animada, as mesmas correrias, os mesmos arroubos de entusiasmo, as mesmas lágrimas abundantes, emanava dela um enorme poder de sugestão, cuja força só quem ali estava no palco representando ao lado dela podia avaliar. Tive a honra e a felicidade de representar com ela em Nizhny Novgorod a peça de Ostrovsky, Sem Dote. Nessa noite inesquecível, a arte contagiosa e sugestiva da Ermolova me fez acreditar que também eu era um artista genial. Fora do palco, o que mais impressionava em Maria Nikolaevna era a mais absoluta inconsciência do seu próprio valor. Cada vez que lhe propunham um novo papel, ela ficava roxa, levantava-se de repente, começava a andar de cá para lá, acendendo um cigarro depois do outro, pronunciando com voz rouca frases descosidas. Mas que ideia, valha-me Deus, será possível? Quem sou eu para representar esse papel? Não pense que vou me meter no que não é da minha competência. Então não há por aí um bando de atrizes muito mais moças do que eu? Que ideia! Todos esses artistas, cujos perfis procurei esboçar, exerceram em mim grande influência, tanto pela sua vida profissional como pelo seu comportamento na vida real. Todos eles me ajudaram a conceber o ator ideal que escolhi como modelo. Primeira estreia. Stanislavski descreve a vida movimentada que levava num meio familiar impulsivo e entusiasta. No ano em que o pai fundara um dispensário para os camponeses, os médicos e a medicina passam para o primeiro plano. Um dia, uma das suas irmãs apaixonara-se por um alemãozinho. Todos só falam alemão e adotam os hábitos da Europa Central. Um dos seus irmãos vai casar com a filha de um negociante provinciano russo que ainda usa blusa e botas. A família adota hábitos de vida mais simples. O samovar não sai de cima da mesa.
Todos frequentam a igreja com regularidade, fazendo dizer missas solenes e misturam-se no coro aos melhores coristas. O namorado de outra irmã é um ciclista inveterado. Todos andam de bicicleta, usam calças curtas e meias de lã. Um cantor lírico rouba o coração da quarta irmã. A casa enche-se de canções, serenatas e vocalizes. Não há quem não cante a uma não há quem não cante a toda hora, até tomando banho no rio. Quem sabe lá se essa versatilidade, tanto nas ideias como na maneira de vestir, habituando-me desde criança às transformações exigidas pelos chamados papéis de gênero, não terá influído na minha carreira de ator? Durante o período de entusiasmo pelo teatro, fora construído um teatrinho no lugar da casinhola em ruínas onde eu, aos 3 anos, estreara no papel do inverno. Recrutaram-se os atores na própria casa da família, entre parentes, amigos, governantas, professores, dos quais alguns nunca mais se livraram do veneno teatral, como, por exemplo, meu irmão e minha irmã, que estreando comigo nessa ocasião, até hoje, na velhice, são meus companheiros de palco. Qual seria então o meu ideal em matéria de teatro? Nos mais sumários. Gostaria de me parecer com Nicolau Ignatievich Musil, que ganhara fama representando papéis de bobo. Invejava-lhe a voz e o físico, e o meu esforço limitava-se a copiar-lhe os truques visíveis. Comecei, pois, fazendo ensaiar uma das peças do seu repertório, A Xícara de Chá. Conhecia cada uma das passagens, cada um dos detalhes de mise-en-scène, cada gesto, cada atitude, cada jogo de fisionomia do meu ator predileto na referida peça. Como encenador, nada teria que alterar no papel criado pelo outro, bastar-me-ia copiá-lo. Senti-me, pois, livre, confiante, completamente à vontade no palco. Não era esse o meu caso em outro papel, num vaudeville intitulado O Velho Matemático ou O Cometa que aparece numa cidade provinciana. No papel do velho matemático, não podendo guiar-me por modelo nenhum, parecia-me o papel vazio, incolor, inteiramente sem vida. Dava tratos à bola, tentando descobrir de que maneira um certo ator, cujos truques conhecia e sabia copiar, representaria o tal papel. Conseguindo adivinhar certas coisas, às vezes acertava, tinha a sensação de existir, mas noutras vezes, não conseguindo adivinhar nada, sumia completamente. Uma vez por outra, apropriava-me dos truques de qualquer comediante e ressuscitava um instante. Outras vezes, roubando os truques de um terceiro, copiava-os. Via assim, em cada papel, um bando de personagens. Cada imitação, por si só, talvez valesse alguma coisa, mas no conjunto não valia nada. Ficava o papel transformado numa espécie de colcha de retalhos, de sorte que eu me sentia completamente desnorteado no palco. Ao contrário da xícara de chá, o velho matemático fez-me pela primeira vez sentir as ânsias da criação, cuja causa eu ignorava ainda. Durante os ensaios da xícara de chá, pensava comigo mesmo: meu Deus, a arte é uma verdadeira delícia, criar é delicioso. Ao passo que, representando o velho matemático, segredava de mim comigo: meu Deus, ser ator é uma verdadeira tortura, um suplício. Assim é que a arte ora me parecia frágil, ora penosa, ora deliciosa, ora insuportável, ora alegre, ora dolorosa. E tinha razão. Não há maior alegria que sentir-se em casa no palco, nem maior aflição que figurar no palco como simples convidado. Não há maior tortura que a obrigação de encarar, custe o que custar, um elemento estranho, impreciso, alheio ao nosso eu. Desde então, nunca mais deixaram tais contradições, hora de alegrar-me, hora de torturar-me. Qual não foi, porém, a decepção de Stanislavski que o odor do teatro inebriava até a vertigem, que sonhava com a glória, com os aplausos entusiásticos da plateia, vendo que não o apreciavam. No papel copiado de Musil, acharam-no péssimo e apenas melhorzinho no outro, e o adolescente dizia consigo mesmo. Então,
Quando a gente se sente à vontade, não agrada e é apreciado justamente no papel em que se sente deslocado, qual a explicação desse desacordo entre a nossa própria impressão e a impressão do público? Nessa noite, aprendi outra coisa ainda. Aprendi que um artista não discerne facilmente os próprios erros. No palco, é muito difícil perceber o efeito que a representação produz do outro lado da ribalta. Quantas perguntas fiz, usando de astúcia, lisonjeando os outros, para conseguir que me confessassem primeiro que, apesar de inspirado, eu falara baixo demais, tanto que a assistência tivera ímpetos de gritar-me: fale mais alto! Segundo, que pronunciava as palavras com tal rapidez que quase me pediram que eu falasse mais devagar. Fiquei também sabendo que gesticulara com tamanha precipitação e que percorria o palco tão depressa que ninguém entendia mais o que estava se passando. Nessa mesma noite, compreendi quanto sofre o ator no seu amor próprio e quantos rancores, intrigas e invejas o palco faz nascer. O teatro na vida. Vendo continuamente as maiores celebridades europeias, educamos o nosso gosto e nos tornamos cada vez mais exigentes para conosco. Os nossos projetos de encenação e repertório ultrapassavam os meios e conhecimentos de que dispunhamos. De fato, se não possuíamos técnica, nem saber real e sólido, nem sequer materiais para os cenários e vestuários, que podíamos fazer? As nossas posses consistiam unicamente em roupas usadas, herdadas de nossos pais, de minhas irmãs e dos nossos amigos, nos poucos enfeites imprestáveis que vivíamos mendigando, tais como fitas, botões, retalhos de fazendas e outras bagatelas. Fosse lá como fosse, precisávamos dar ao desempenho das peças um cunho original e inesperado, suprindo as deficiências da encenação e das vestimentas, pelo engenho inventivo. Tínhamos absoluta necessidade de um encenador, mas como ninguém queria desistir de representar, o remédio era sermos a um tempo atores e encenadores. Assim, pois, as contingências da vida nos ensinaram e nos serviam de escola prática. Estávamos no verão, que a família costumava passar em Lubimóvka, sem sair de lá o tempo inteiro. Podíamos, pois, ensaiar continuamente e representar cada vez que se oferecesse a ocasião, e não deixávamos fugir ocasião nenhuma. Levantávamos cedo e logo depois do banho no rio principiava a representação de um vaudeville. Passeávamos. Depois do passeio, repetíamos o primeiro. Se aparecia à tarde alguma visita, era logo ensambarcada por nós. Não quer ver nos representar uma peça? Acendiam-se os lampiões de petróleo, os cenários nunca saíam do seu lugar. Descia o pano, enquanto punhamos as blusas, o avental, o boné, o cap, aprontando-nos para representar para aquele espectador solidário. Cada um desses espetáculos nos servia de ensaio e procurávamos sempre aperfeiçoar-nos. Que papel você gostaria de representar? Pensava eu comigo mesmo. Naturalmente, de um rapaz elegante e bonito, que soubesse cantar, capaz de agradar a todas as mulheres, semelhante ao meu cantor predileto, cuja voz e cujas atitudes eu poderia imitar. Nessa época, não pensava ainda em harmonizar os meus papéis com o meu tipo. Balda, aliás, da maioria dos atores. Como é sabido, os feios querem parecer bonitos no palco. Os baixos querem parecer altos, os desajeitados querem mostrar-se desembaraçados no palco. Quem não tem físico nem talento para desempenhar papéis líricos ou trágicos, sonha com o papel de Hamlet ou de galã. Os que têm jeito para papéis de bobo querem ser Dom Juan e Rei Lear, os que têm veia cômica. Perguntem a um amador que papel ambiciona e ficarão espantados com a resposta. Os homens aspiram sempre aos dons que não possuem. Os atores desejam ser no palco o que não são na vida real. Ai de nós! Não conhecer o seu lugar, não ter consciência da sua verdadeira vocação, eis o maior estorvo que se depara um ator na sua carreira. Enquanto não cair em si, reconhecendo o seu erro, não poderá progredir. Mais um princípio ficou estabelecido. Para impregnar-se de um papel,
Para entrar na pele de um personagem, é preciso habituar-se ao papel, nele se exercitando constantemente. Por conseguinte, escolhíamos um dia qualquer para vivermos não a nossa própria vida, mas a vida das nossas personagens, de acordo com os dados da peça, e fosse lá onde fosse. Durante um passeio de barco ou a pé, colhendo morangos ou cogumelos, devíamos respeitar o enredo e os tipos da peça. Por exemplo, se na peça o pai da minha futura noiva me proibisse expressamente que eu dela me aproximasse, na peça sou um estudante feio e pobre, ela uma moça rica e bonita. O amigo que faz o papel de pai nunca nos deve encontrar juntos, a mim e a minha irmã, que faz o papel da moça. Se isso acontecer por acaso, ela que invente uma maneira de nos desculpar. Quanto ao outro, em vez de agir como na vida real, trata de fazer o que faria a personagem que está encarnando. Assim, éramos forçados não só a representar os nossos papéis, como a improvisar respostas engenhosas. Se por acaso não conseguíamos encontrar no momento as frases adequadas ao diálogo, interrompíamos a representação para deliberarmos. E só depois de dar solução ao caso, descobrindo as frases, os gestos, os atos sugeridos pela lógica dos acontecimentos, é que reassumíamos os nossos papéis e prosseguíamos nas nossas experiências. Nessa mesma ocasião, resolvi copiar um artista muito conhecido dos teatros imperiais, M.P. Sadovski, no papel do estudante Melosov na peça de Strovsky intitulada Talentos e Admiradores. Esforcei-me por imitar-lhe o andar esquisitíssimos, com os pés virados para dentro, o olhar de míope, os gestos desajeitados, a maneira de arrancar os pelos da barba, de endireitar os óculos, de passar a mão na longa cabeleira desgrenhada. Insensivelmente, sem que eu percebesse, copiando o outro, assenhorei-me aos poucos do papel e acabei vivendo a personagem com máxima sinceridade. No palco, em meio aos cenários de papelão e as personagens maquiladas, não escapamos à convenção, mas na vida real não estamos representando para a plateia. Não podemos fugir da realidade do ambiente. Assim foi que fiquei compreendendo o que significa senso de medida. Talvez o esforço contínuo a que nos sujeitávamos não desse os resultados que esperávamos, mas sem dúvida depositou nas nossas almas os germes do futuro. Pela primeira vez, nesse papel, fui elogiado pelos críticos competentes. Em compensação, as mocinhas diziam-me: "Ah, que pena você ter ficado tão feio." E como para mim valia mais a opinião das mocinhas, continuei a insistir nos papéis de galã e em outros papéis que não convinham ao meu temperamento.